Muita paz a todos. Estamos dirigente hoje e para a nossa ambientação leremos Carta de Ano Novo. É de Emmanuel, a mensagem do livro Vida e Caminho, psicografia de Chico Xavier. Carta de Ano Novo. Ano novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia e convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se fostes ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilia sempre, ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. E assim, Jesus querido, divino amigo, Deus nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais uma reunião de estudo, de esclarecimento e de consolo. Te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos e rogamos bênçãos para o nosso irmão, que será o intérprete da Tua mensagem nesta manhã. Pedimos bênçãos também para aqueles irmãos que aqui não poderão estar. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Agora passamos a palavra ao expositor da manhã, Alexandre Machado, frequenta a nossa casa e hoje fará a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, no item 1, Preâmbulo. E temos o nosso... Paz e alegria, queridos irmãos. Nós hoje vamos iniciar o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é o último capítulo do Evangelho, fechando a obra com chave de ouro, um capítulo até extenso, são 84 itens, em que nós vamos ver melhor o que eles tratam. E o título é Coletânea de Preces Espíritas, é o título do capítulo. E coletânea é uma coleção, um conjunto ou uma seleção de trechos que nós vamos ver. As preces aqui contidas, elas foram selecionadas por Kardec. E nós vamos trabalhar hoje o item 1, preâmbulo. Para quem não sabe, preâmbulo é a parte inicial de um texto introdutório, uma espécie de prefácio.
E logo no primeiro parágrafo, Kardec inicia dizendo: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, logo nesse início, Kardec, ele nos mostra que a prece, ela não tem contraindicação. E isso é uma maravilha. Ela não tem um horário certo, um local certo. Nós podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. E além disso, ele mostra também que não existe uma forma correta, uma espécie de receita de bolo, né, para orar. Não, tem que orar exatamente dessa forma. E só dessa forma é que se pode orar e que é válido. Mas ele mostra que a maneira de orar, ela vai variar conforme as pessoas, conforme suas crenças, suas convicções. Nós vemos essas diferenças, né, de uma religião para outra e muitas vezes de um indivíduo para outro, às vezes até dentro de uma mesma doutrina religiosa. E ele mostra que isso daí não é problema, porque o mais importante é o sentimento que vai junto, o pensamento que vai junto ali com a prece. Muito mais do que as palavras que são ditas, do que a forma como ela é feita, né? É importante que as pessoas, elas se sintam bem, se sintam confortáveis nesse momento. E aí cada um busca, né, essa melhor maneira, essa melhor forma. E aí ele prossegue no parágrafo seguinte: os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Então, Kardec aqui está reforçando a ideia que ele já tinha trazido no início, de que não há uma fórmula mágica, não há uma receita pronta para orarmos para a questão da prece, né? As sugestões de prece que são e serão apresentadas aqui ao longo desse capítulo, e aí nós vamos ter oportunidade de ver isso nas próximas semanas por um bom tempo, porque, como a gente falou, é um capítulo extenso, então a gente vai se debruçar sobre ele aí por alguns meses. Essas sugestões, como Kardec esclarece aqui, elas servem para reforçar ideias e princípios doutrinários, princípios da própria doutrina espírita, do próprio espiritismo. E, mais ainda, também servem como um apoio, como uma ajuda a quem tem dificuldade de orar por conta própria. Porque às vezes, né, há pessoas que têm essa dificuldade de orarem de forma espontânea, de orarem por conta própria. Ah, mas eu não sei bem o que eu falo, enfim. Embora, né, a gente sabe, esteja colocando o Evangelho, né, Kardec coloca que o mais importante não são as palavras, mas os sentimentos e pensamentos envolvidos ali na prece. Mas ainda assim, há pessoas que têm essa dificuldade. E muitas vezes precisam de um apoio, de um suporte. Então, as preces aqui contidas, elas vão servir como uma espécie de exemplo, como se fosse um referencial.
mas que não precisa ser seguida ao pé da letra, não precisa ser utilizado daquela forma, exatamente com aquelas palavras. É só realmente um parâmetro. E em alguns momentos da nossa vida, embora a gente saiba que nós devemos orar de forma espontânea, mas há determinadas situações de vida em que nos dificultam isso. Às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, problemas, dificuldades, preocupações, em que nós temos dificuldade até mesmo de concatenar as ideias, de organizarmos o nosso pensamento. E aí isso dificulta ainda mais orarmos de forma espontânea, porque se eu não consigo raciocinar, pensar, organizar o pensamento direito, como é que eu vou traduzir aquilo em palavras, orando a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, enfim, seja a quem for. Então, às vezes isso se torna difícil. E nesse momento, você ter à sua disposição várias preces para diferentes situações, pode nos ser muito útil. No sentido de nós recorrermos, de repente, a esse capítulo do Evangelho, buscarmos lá a situação que tem a ver com aquela que a gente está passando, e nós realmente lermos aquela prece que ali está. Buscando fixar o pensamento naquilo que a gente está lendo. Então, nesse sentido, a prece lida, ela pode ser um recurso aí, nesse tipo de situação que vai ser útil para nós. Então, nós temos também essa utilidade para este capítulo. É claro que sabemos que há situações, às vezes, tão dramáticas ou tão extremas, que às vezes nem isso a gente pode conseguir. Às vezes a gente está no estado de desequilíbrio tamanho que nem ler uma prece a gente consegue. Que às vezes a gente precisa realmente recorrer a terceiros, outras pessoas, e pedindo que orem por nós. Isso também pode acontecer e acontece. Mas nesse capítulo nós vamos ver que também está previsto orarmos por outras pessoas, não necessariamente só por nós mesmos. Bom, seguindo, no capítulo seguinte, Kardec ainda diz: a coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Daí ser uma coletânea. Como falamos, um dos sentidos de coletânea é essa seleção de trechos. Então, foram selecionadas. Os espíritos superiores apresentaram várias sugestões de preces, de orações, e Kardec ele teve o trabalho de selecionar algumas delas e colocar aqui nesta obra, neste capítulo. Eles, sem dúvida, quer dizer, os espíritos, sem dúvida podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de que este capítulo ele está apresentando simplesmente sugestões de prece, sem precisarmos levar aquilo ao pé da letra, mas como realmente uma fonte de apoio, um suporte em caso de necessidade, E esse auxílio, ele não pode, nos fazer perder de vista que, como Kardec bem mostra aqui, mais importante do que as palavras são as ideias que as palavras carregam. Porque as palavras, elas contêm ideias, elas contêm sentidos. Então, o mais importante do que as palavras que são utilizadas na prece são as ideias que cada uma daquelas palavras, frases, expressões estão transmitindo. Isso é o essencial
Esse é o ponto sobre o qual nós devemos nos ater, né? Devemos concentrarmos a nossa atenção. Que tipo de ideia está sendo transmitida através daquela prece que nós estamos fazendo? Muito mais do que tipo de vocabulário, que palavras nós estamos utilizando. Há pessoas que preferem utilizar uma linguagem quando, né, tem essa conversa com Deus, nada mais é, né, a prece do que essa conversa com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. Às vezes preferem utilizar uma linguagem mais intimista, para se sentirem mais próximas, mais íntimas de Deus, de Jesus, enfim, é uma opção da pessoa. Outras não, já de repente utilizam uma linguagem não tão informal, enfim. Mas isso daí é o que menos importa. O importante é que o pensamento da pessoa esteja ali junto, o sentimento, o coração esteja ali junto, para que realmente a prece ela possa surtir o efeito, ela possa alcançar esse objetivo de comunhão com Deus. E ainda nesse parágrafo, Kardec coloca: o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas, quando sinceras. Então, nós precisamos lembrar que a prece é um ato de comunicação com Deus, de comunhão com Deus. É o nosso Wi-Fi aí com Deus, né, que vai estabelecer essa conexão com o nosso Pai Celestial. Esse é o objetivo maior. Como já falamos, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, com o nosso guia espiritual, enfim. Aí vai variar de pessoa para pessoa. Aí já é uma diferença. Isso já é uma diferença. Algumas pessoas gostam de orar a Deus, outras preferem orar a Jesus, outras já têm uma preferência por orar para a espiritualidade superior, outras ainda se sentem mais à vontade orando para o seu anjo guardião, para o seu guia espiritual, e problema nenhum nisso. O mais importante é que cada um se sinta à vontade. E isso que Kardec está mostrando, não existe uma fórmula, uma coisa rígida. Não, precisamos todos orar a Deus. Não podemos orar a Jesus, ou aos espíritos, ou ao guia espiritual. Temos que orar a Deus. Não. Fica a critério de cada um. O mais importante é essa conexão com o alto. É elevarmos o nosso pensamento. É sublimarmos os nossos sentimentos. Isso daí é o fundamental e que não pode faltar, né? Porque, como o Evangelho nos mostra, né, Kardec aqui deixa claro em vários momentos, a forma é o menos importante. As palavras utilizadas, isso daí é um detalhe, um mero detalhe, né? E isso vai gerar diferenças, né, como ele coloca, entre as religiões. As religiões, elas são diferentes, então muitas vezes de uma religião para outra, nós vamos ter terminologias, palavras, expressões diferentes. Até para o próprio ato em si, né? Uns chamam de fazer prece, outros de orar, outros de rezar. Mas o importante é essa comunhão com o alto. O mais importante é isso. Uns vão usar determinadas palavras que são específicas dos seus princípios religiosos.
outros vão utilizar outras. E isso daí não diminui em nada a prece, nem vai fazer com que uma prece seja melhor do que a outra, mais eficaz do que a outra. Kardec também está frisando isso aqui para nós, né? E nos mostrando que nós precisamos tomar cuidado para não sermos levados pelo preconceito religioso, criticando a forma de orar de irmãos de outras religiões. Porque isso pouco importa, desde que eles consigam essa conexão com Deus. E ele ainda fala, né, a questão de diferentes tipos de prece, muitas vezes, entre os próprios espíritas. Ou os espíritas oramos todos da mesma forma, todo mundo igualzinho, usa as mesmas palavras, da mesma forma, se dirige ao mesmo ser. Não. Nós percebemos que determinadas pessoas têm determinadas expressões específicas que elas costumam utilizar em suas preces e que outras pessoas não têm, não utilizam. E também não há problema nenhum nisso. Isso também não vai desmerecer uma prece em detrimento de outra, em relação a outra. Novamente, o mais importante é o sentimento, as ideias, o pensamento que ali estão envolvidos. Isso é que realmente vai fazer toda a diferença. Porque muitas vezes aquela pessoa, né, aquele adepto de outra religião, que muitas vezes eu critico a forma dele orar, a oração, a prece dele é muito mais sincera do que a que eu faço dentro dos preceitos espíritas. Porque muitas vezes na minha prece não está envolvido o sentimento, realmente essa conexão com Deus. Muitas vezes eu posso estar orando muito mais para me mostrar, me exibir para as pessoas, para verem como eu oro bem, bonito, do que realmente preocupado nessa ligação com o alto. Então isso é tudo muito relativo e é muito interessante e bom que Kardec ele relativiza justamente essa questão, deixando claro que todas as preces podem chegar a Deus, basta que sejam sinceras, de coração, com todo o sentimento, de toda a alma. E aí, prosseguindo, Kardec, no capítulo seguinte, vai nos dizer: não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário, ou seja, um conjunto de fórmulas absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então nós podemos considerar, segundo a colocação de Kardec, este capítulo como sendo uma espécie de culminância da obra como um todo, de Evangelho segundo o Espiritismo, de um modo geral, cujas preces, as preces contidas nele, elas contêm as lições cristãs abordadas ao longo do livro, complementando assim os ensinos dados pelos espíritos aqui na obra, aqui no livro, ensinos trazidos pelos espíritos superiores, ou seja, os princípios espíritas. Como Kardec ressalta, sobretudo com relação aos nossos deveres
para com Deus e para com o nosso próximo. Afinal de contas, conforme já dissemos, orar é entrarmos em contato com Deus, ou com os seus intermediários, com os seus mensageiros, enfim, seja Jesus, os bons espíritos, nosso guia espiritual, enfim, diretamente com Deus ou com seus intermediários. E, conforme já dissemos, nós podemos orar pelos outros também, pelo nosso próximo. Então, está diretamente ligado à nossa relação com Deus e com os outros. É uma ótima forma de nós realmente estreitarmos essa relação nossa com Deus e com o nosso próximo. E assim nós estaremos vivenciando um dos grandes ensinamentos do Cristo. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a prece é uma forma de manifestarmos esse amor a Deus e esse amor ao próximo. Prosseguindo, Kardec ainda nos diz num outro parágrafo: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente, da boca para fora. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, segundo o Espiritismo, é sumamente, ou seja, extremamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Então, mais uma vez, Kardec vem a reforçar a ideia de que as preces de todas as religiões, elas são válidas, desde que sejam feitas de coração, sejam sinceras, com sentimento envolvido, portanto, chegando a Deus, né, em sua grandiosidade, em sua grandeza. E nós nos lembramos, conforme nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, numa parte que fala também sobre a prece, que na prece nós podemos nos propor basicamente a três coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar, justamente reconhecendo a grandeza de Deus, a sua providência divina, o seu cuidado, a sua solicitude para conosco, a sua bondade, a sua misericórdia. Pedir não precisamos nem explicar, nós sabemos muito bem o que é pedir e normalmente é o que mais fazemos quando oramos. Mas muitas vezes nos esquecemos do agradecer. E já dizia Paulo de Tarso: em tudo dai graças. O Espírito Joana de Ângeles nos fala sobre a psicologia da gratidão. E cada vez mais a ciência, ela mostra isso. O quanto a gratidão, ela tem reflexos na nossa vida. Inclusive na nossa saúde. Física, mental, psicológica, emocional, enfim. Em diversos aspectos. Então, o agradecer é igualmente importante e precisa ser lembrado por nós. E ele prossegue: quem quer que lance anátema, ou seja, reprovação, condenação às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha, ou seja, se detenha, se fixe a uma fórmula, é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então aqui Kardec nos mostra que reprovar as preces alheias é desconhecer a providência divina, é desconhecer o fato de que Deus, sendo
onisciente, onipresente, ou seja, estando presente em todos os lugares e, portanto, sabedor de todas as coisas, Ele tem zelo, cuidado para com todas as suas criaturas. E com isso, acaba se reduzindo Deus às nossas limitações humanas. E esse é um cuidado que nós precisamos ter e evitarmos. No parágrafo seguinte, Kardec coloca: condição essencial à prece, segundo São Paulo, e que nós vamos encontrar no capítulo 27, no capítulo anterior que já foi estudado, item 16, é que seja inteligível, ou seja, compreensível, fácil de entender, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Portanto, a prece, ela precisa ser compreensível para que possa tocar a alma. E isso significa não apenas ser feita numa língua que seja conhecida por aquele que ora e, no caso de uma prece coletiva, por aqueles que acompanham a prece. Claro que isso é importante, mas não é tudo. E aí Kardec, ele esclarece melhor esse ponto, dizendo: há preces em língua vulgar, ou seja, comum, popular, que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam as mais das vezes abafadas pela superabundância, ou seja, o excesso, a quantidade excessiva das palavras, e pelo misticismo, um ar às vezes misterioso, ou irracional, sobrenatural da linguagem. Então, nós percebemos que, e Kardec nos alerta para isso, que algumas preces, embora longas, elas acabam sendo superficiais, ou seja, fala-se, mas muitas vezes não se diz nada com aquilo. Aquilo não faz realmente sentido, não traz um significado, uma mensagem, enfim, ou não há um sentimento ali envolvido. E também a questão de preces, por assim dizer, místicas, exóticas, extravagantes. Algumas vezes há pessoas que oram preocupadas muito mais em impressionar aquelas que acompanham, em, de certa forma, se exibir ou mostrar que falam bonito, que falam difícil, do que realmente se conectarem com Deus. E aí a prece acaba perdendo o seu objetivo, a sua finalidade. No parágrafo seguinte, nós temos a seguinte colocação de Kardec: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, ou seja, sucinta, breve, resumida, curta, sem fraseologia inútil. Fraseologia é um conjunto de frases ou expressões. Nem luxo de epítetos. Epítetos são palavras ou expressões qualificativas, espécies de apelidos, que são meros adornos, ou seja, enfeites de lentejoulas, ou seja, lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Então, isso é o que nós precisamos estar atentos em relação à prece. A clareza, a simplicidade, a objetividade, sem necessidade de palavras bonitas ou complicadas, falar difícil, porque nada disso importa. As palavras ditas na prece,
elas precisam ser sentidas, refletidas, senão não farão o menor sentido, e aí sim a prece não vai alcançar o seu objetivo, não vai ser eficaz. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade, ou seja, instabilidade, inconstância, elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, mecânico, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Então, Kardec alerta que muitas vezes a prece é apenas de lábios, é mecânica, sem o sentimento, sem uma legítima conexão com Deus. E fica aí esse alerta para nós, para que a nossa prece não seja feita dessa forma. E mostra a inconstância de algumas pessoas, e nós vemos essa inconstância de alguns para fazerem a prece. E, por outro lado, isso nos reforça a importância e a necessidade de fazermos da prece um hábito, porque é um hábito saudável, salutar. Criarmos o hábito de diariamente orarmos a Deus. Já amanhecermos, abrirmos os olhos, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de progresso. E aí, Kardec, ele termina o item dizendo o seguinte, falando um pouco da organização do capítulo. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeira, preces gerais, que vai começar a ser estudada a partir da próxima quinta-feira com a oração dominical, Pai Nosso. A oração ensinada por Jesus. Segunda, preces por aquele mesmo que ora. Então, orar por si mesmo em diferentes situações. Terceira, preces pelos vivos, pelos encarnados, também em diferentes situações. Quarta, preces pelos mortos, ou seja, pelos desencarnados, também em diferentes situações espirituais. E quinta, preces especiais pelos enfermos, doentes e pelos obsidiados, ou seja, aqueles que estão sofrendo obsessão, processo obsessivo, uma influência negativa de espíritos inferiores, um assédio de espíritos inferiores. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto, o assunto, o objetivo de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então é interessante que antes de cada prece deste capítulo, nós temos o prefácio, que é uma introdução teórica, falando um pouquinho sobre o princípio doutrinário, o princípio espírita que tem a ver com aquela situação, para que a pessoa, ao se debruçar sobre aquela prece, possa realmente entender o que ali está dito. Porque isso nós vimos que é fundamental. Nós agradecemos a atenção de todos, a oportunidade, de estarmos aqui e queremos desejar a todos, aproveitando aí esse período de final de ano, que o ano vindouro, de 2023 seja realmente um ano novo, um ano de renovação espiritual, de progresso moral e de muitas realizações no bem, sempre com Jesus em nossos corações e em nossa jornada. Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão Alexandre pelos esclarecimentos trazidos nessa manhã. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos, rogando a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, por todos aqueles
que necessitam, Senhor, do teu amparo, da tua proteção, do teu consolo, da tua misericórdia, Senhor, pelos enfermos nos hospitais, nos lares, nas ruas, por aqueles, Senhor, que não te conhecem, mas que ainda se comprazem no mal. Que todos possam ser envolvidos, Senhor, pelo teu amor, pela tua luz. Pedimos também, Senhor, bênçãos para toda a humanidade, encarnada e desencarnada, e que possamos, Senhor, sairmos daqui melhores do que quando chegamos, levando esta paz que aqui reina. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.